Olá, gente! Hoje tô aqui novamente para fazer mais um vídeo para vocês e quero fazer um vídeo um pouquinho diferente do que normalmente as pessoas imaginam quando a gente fala que a gente tá morando na Europa. Eu vou falar dos perrengues. Sim, gente, porque a vida de au pair tá cheia de perrengue, a gente passa por muita coisa todo dia. Não é só porque a gente tá morando aqui que é tudo lindo, maravilhoso, perfeito. Não, tem muita coisa complicada e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, bora lá começar! E a primeira dificuldade que eu quero falar para vocês é sobre o primordial no programa de au pair, que seria a Host Family. A Host Family foi criada para ser a sua família também. Eles têm que fazer com que você seja parte da família deles. Só que isso nem sempre acontece, na verdade, quase nunca acontece. Acontece em alguns casos? Acontece, óbvio. Pode ser aqui na Holanda, pode ser nos Estados Unidos, na Bélgica, na França, onde quer que seja que a pessoa seja au pair. Pode ter uma família que faça você fazer parte realmente, mas a grande maioria das famílias não são assim. Elas te tratam bem? Te tratam bem. Algumas te tratam mal? Te tratam mal. Mas fazer parte mesmo da família, participar como se você fosse alguém ali dentro, é muito raro. Eles te tratam como au pair, como uma pessoa que tá ali para cuidar das crianças deles, que eles têm algum tipo de responsabilidade, mas não é uma responsabilidade gigante. Por exemplo, eu não tô falando de mim, tá, agora, especificamente. Pode ter coisas que eu fale que tem a ver comigo, mas eu quero falar num geral. Do que eu escuto as meninas falando, tanto aqui, quanto nos Estados Unidos, quanto em qualquer outro país. O que eu escuto as minhas amigas falando. A coisa mais difícil pra gente, normalmente, são os finais de semana. Por quê? Porque final de semana, você não tá trabalhando, normalmente você tá no seu dia off. Tem muitas meninas que trabalham final de semana, mas normalmente não é assim. E no final de semana, você quer o quê? Você quer comer, né? Normal, a gente quer se alimentar, a gente quer almoçar, a gente quer jantar. E nem sempre a host family ela tá disposta para te chamar, para te convidar para ir lá jantar, não. Às vezes eles esquecem que você tá ali. E nem sempre é agradável pra gente nos meter, porque a gente tá na casa dos outros, a gente já tá numa situação de vulnerabilidade. Então, de vez em quando, a gente tá sentindo o cheiro da comida e tá louca pra comer, mas a família não chama a gente, então a gente fica, ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Ficar envergonhada. Tem muitas meninas que recebem, que a host family recebe amigos em casa no final de semana, o que deixa mais constrangedor ainda, porque você não vai descer com um monte de visita lá embaixo e você vai se meter e... Enfim, não é uma situação confortável. Uma outra coisa que também é bem complicado por aqui e que pode parecer frescura, eu sei que pode parecer frescura, mas só quem tá passando consegue entender o quanto isso é complicado. Aqui na Holanda, principalmente, só se anda de bicicleta. A gente não usa carro, au pair não precisa de carro, a gente não precisa nem de CNH aqui. Eles não exigem isso da gente. E por conta disso, por conta do inverno e a bicicleta, elas são duas coisas que não combinam, entende? Agora a gente tá no outono e tem dias que tá fazendo temperatura, sei lá, perto do zero ou menos 1 grau e tem muito vento. Então quando a gente tá andando de bicicleta, tudo congela, gente. Congela de um jeito que a gente não dá pra explicar. Tem dias que eu vou levar minha menina no colégio e eu chego em casa e não tô sentindo nada. Parece que minha perna tá totalmente congelada. Meu nariz, então, não sei nem se tá ali ainda. É bem horrível. E isso que nem tá um frio tão grande. Isso que tem meninas falando que no inverno, lá pro janeiro, fevereiro, às vezes pode ter temperatura de menos 10 graus. O que deixa bem mais complicada a situação. E pra piorar um pouquinho mais, chove muito por aqui. E você vai ter que andar de bicicleta, faça chuva ou faça sol. Então é punk, é complicado. Agora a parte das kids, o que é complicado com as kids? Gente, normalmente quando a gente chega aqui, essa complicação que eu vou falar não é uma complicação eterna, tá? É uma complicação que normalmente durante o primeiro ou segundo mês acontece muito, depois a gente vai se adaptando com isso. Mas a não ser que você cuide de uma criança maiorzinha, sei lá, de uns 8, 9 anos, que já tenha tido inglês na escola. No meu caso, eu cuido de 2 crianças, uma de 3 e uma de 4. Elas mal sabem falar Dutch, quanto mais inglês. Então a gente chega aqui sem falar Dutch, porque é muito difícil ter uma au pair que fale Dutch já logo de cara, assim. Normalmente a gente vai aprendendo as coisas durante o ano, normalmente a gente vem com inglês. Inclusive a exigência do programa é o inglês intermediário, não é o Dutch. Então a gente chega aqui falando inglês com as crianças. E não é muito fácil não, porque o dia que você fica sozinha com as crianças é você falando inglês e eles respondendo em Dutch. E
Imagina, controlar uma criança em português, quando as duas pessoas estão falando português já é complicado, você imagina duas pessoas falando coisas diferentes ali que ninguém tá entendendo bolhufas do que o outro tá falando. A minha sorte é que o menino de 4 anos que eu cuido, ele é muito querido, gente, muito querido. Ele me ajudou muito no começo. Ele fazia mímica, a gente trabalhava com mímica só. Então, tipo, eu perguntava o que ele queria comer. Daí ele começava, daí eu fazia, comer. E ele, sim. Daí ele começava a fazer gestos, assim, sabe? Apontar as coisas que ele queria e tal. E assim a gente foi se entendendo. A menininha mais nova foi um pouquinho mais complicado, porque ela não entendia que ela tinha que fazer mímica. Então, muitas vezes eu perguntava pro mais velho, o que ela tá querendo dizer? Só que não adiantava, porque ela chorava o tempo inteiro. Agora ela controlou um pouquinho mais isso, ela tá um pouquinho mais controlada, porque também a gente se dá bem, eu e ela, então tá super tranquilo, a gente consegue se entender. Mas no começo foi muito complicado essa parte de tentar entender eles, tentar se comunicar, porque eles também não estão acostumados com você, você é uma pessoa totalmente estranha para eles, e eles querem os pais, né? Eles querem os pais o tempo inteiro. Se eles não têm os pais, se eles não têm o que eles querem, eles são crianças, eles choram. E você não tem o que fazer, porque simplesmente não entende. Você, às vezes, dependendo da situação, dá um desespero. Porque você não tem pra onde correr, você não tem o que fazer. E dentro dessa questão cultural ainda, tem uma outra coisa que pra mim eu acho que tá em segundo lugar das coisas que mais bateram em mim, que foi a questão da alimentação. A alimentação daqui, ela é totalmente diferente da do Brasil. Então, pra mim, almoçar pão, almoçar lanche só, foi muito complicado. No primeiro mês, a gente vai passando, vai sendo complicado porque você sente falta da comida. Mas simplesmente isso. Só que vai passando o tempo, vai ficando um pouquinho mais complicado por outros sentidos. A sua saúde vai ficando um pouco mais debilitada. Eu senti isso, pelo menos, claro que não é uma coisa que todas as meninas sentem, mas eu senti minha saúde muito debilitada por conta disso. Depois do, sei lá, segundo mês por aí, eu comecei a me sentir muito fraca. Então, tinha dias que eu tinha que subir, eu moro no sótão, tá? Eu tinha que subir os 3 degraus de escada ali, as 3 escadas, e eu não conseguia, simplesmente não conseguia. Às vezes eu parava ali no meio, me dava uma falta de ar, por conta da alimentação que é totalmente diferente da do Brasil. E as comidas aqui, janta, essas coisas, eles comem muito vegetal, que é ótimo, só que tem muita coisa que são pré-preparadas, sabe? Que não são aquelas coisas muito naturais, que tem, sei lá, coisas diferentes. Não é em toda família, não é em toda casa, mas no meu caso, aqui na minha casa, tem muito. Eles comem muito vegetal, mas também comem muita coisa pré-pronta que tem gorduras, esse tipo de coisa que eu não costumava comer na minha casa. De começo também, uma dificuldade que muitas podem ter, que eu tive, é a questão de saúde, de doença. Não doença, né? Nenhuma doença grave, não. Mas, normalmente, quando a gente muda de lugar, eu, no Brasil, até se eu for de um estado para outro, se eu sair do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, eu já fico doente, normalmente, porque é diferente, a umidade é diferente. E quando eu cheguei aqui, acho que eu fiquei uns 2 meses com meu nariz horrível, eu tava com a garganta estourando o tempo inteiro, tava me sentindo muito mal durante os 2 primeiros meses seguidos, eu achava, meu Deus do céu, não vou conseguir, não vai passar nunca isso. E só que passa depois de um tempo, porque você se acostuma com a temperatura daqui, mas a temperatura é bem complicada, até porque aqui a Holanda, por exemplo, ela é abaixo do nível do mar, então é totalmente diferente a temperatura do Brasil. O Brasil tá muito acima. Se você mora em São Paulo, você mora numa altitude muito diferente da que você vai morar aqui, por exemplo. Então, essa parte da saúde ela fica bem complicada nesse sentido, assim, de mudança de temperatura, de mudança de ares. Eu ainda, quando cheguei aqui, eu cheguei no verão daqui, então foi relativamente tranquilo, porque tava um clima ameno. Mas eu imagino para as meninas que chegam aqui no inverno, seja bem complicado, porque você tá saindo de um verão do Brasil, você só passa lá por, sei lá, 12, 13 horas dentro de um voo, e quando desce aqui tá um frio congelante, e tem que cuidar muito da saúde quando a gente chega para não prejudicar muito a sua adaptação aqui no lugar. E o primeiro lugar em dificuldades é a saudade. Porque, gente, a gente tá aqui sozinha. Pode parecer besteira,
mas estar sozinha aqui num país diferente, numa cultura diferente, é muito complicado. O primeiro mês foi muito difícil, porque o primeiro mês, sério, tinha dias que eu queria pegar o primeiro avião e voltar pra casa correndo, porque eu tava com muita saudade da minha família. Eu sou muito ligada à minha família, meus pais, meus sobrinhos, meus irmãos. Então, foi muito difícil pra mim o primeiro mês. Depois passou. E é engraçado, porque não foi uma coisa que eu cheguei pensando, porque quando eu saí do Brasil, eu tava bem claro na minha cabeça, eu vou ficar um ano fora. Eu sei que eu vou sentir saudade da minha família, mas eu administro, tá tudo certo. E às vezes eu olhava as meninas falando sobre a homesick, que é a questão de você ter saudade da sua família, e que a gente trabalha muito isso aqui. E eu achava uma bobagem, ai meu Deus do céu, sabe? Então, no primeiro mês, no segundo mês, já estão sentindo essa falta louca da família, que tem aquelas coisas de Big Brother, né? Que a gente vê as pessoas chorando lá. Pelo amor de Deus, eu quero minha família de volta. A gente acha uma besteira, mas, gente, a gente sente muita falta da família, muita falta da família. E eu não sei exatamente quando isso foi melhorando, mas uma coisa que ajudou muito a melhorar foi eu ter conhecido antes algumas meninas por Facebook. Eu tenho grupos de Facebook de au pairs, então a gente foi se conhecendo. E até hoje a gente ainda vai conhecendo e a gente ajuda muito umas das outras. Isso que é a melhor parte daqui, porque estão todas sozinhas, a gente veio sozinha pra cá. Ninguém tá com família, a grande maioria não tem namorado, a grande maioria não tem ninguém que conheça aqui. Então, umas ajudam as outras o tempo inteiro. Nós temos grupos de WhatsApp que a gente tá sempre trocando mensagens. Se uma tá com uma dificuldade, já coloca lá no grupo e todo mundo tenta ajudar o máximo que puder. Porque é muito difícil ficar sozinha aqui, sem família. E é o que bate mais, assim. É a parte mais difícil de todo o programa, é o ficar sozinha. Só que, claro, é a parte de ficar sozinha, a parte de sentir falta de tudo e de todos, também tem um lado positivo, porque a gente aprende a valorizar muito outras coisas. A gente aprende a valorizar muito também as pessoas que estavam lá no Brasil e que de repente quando a gente estava lá delas, a gente não valorizava tanto assim. E isso é ótimo, e aprendi a crescer, aprendi a tomar as decisões bem mais assertivas e mais rápidas também, porque a gente não tem muito tempo para pensar. A gente não pode contar com a host family, porque como eu disse na primeira dificuldade que eu disse, a host family é só sua host family, ela não é sua família. Então, de vez em quando, a gente não tem tanta intimidade assim pra falar o que tá acontecendo com a gente. Tem muitas meninas que têm uma relação totalmente profissional com a host family. E então fica muito complicado pra gente conseguir dividir as coisas com eles. E nos resta as meninas que estão fazendo programa de au pair aqui também e que a gente se ajuda. Graças a Deus a gente tem umas às outras e consegue suprir aos poucos isso. Mas mesmo assim a gente se sente o tempo inteiro sozinha por aqui. Isso é uma coisa geral. Não sou só eu que tô falando. A grande maioria das au pairs se sentem sozinha por aqui. Então é isso, gente. É claro que tem muitas outras dificuldades, coisas um pouquinho mais particulares, mas eu quis falar um pouco mais do geralzão, porque sempre tem peculiaridades, coisinhas pequenas que vão acontecendo com a gente aqui, que também não vale a pena ficar falando, porque são coisas muito, muito individuais. Cada uma passa por um perrengue diferente. Eu passei pelos meus e ainda passo pelos meus, tem as minhas amigas que passam pelos delas, outras pessoas que eu conheço que passam pelos delas. Mas essa parte geralzona é o que normalmente todo mundo vai passar quando chegar por aqui. E tomara que alguém que não passem, mas é super comum passar e não pode ficar apavorada com isso. Tem que continuar, porque se já chegou aqui, vai em frente, sabe? Vale muito a pena. A gente ganha muita coisa de experiência de vida. A gente cresce muito com tudo isso que acontece com a gente por aqui. Então, se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo!